Agora é o seguinte, quem estava aí desde o início do programa, a gente fez uma chamada comentando que hoje falaríamos de cálculo renal. Só que a gente vai entender também uma questão que tem acontecido, né? Até não sei quanto tempo atrás, mas até algum tempo atrás, os homens tinham muito mais, né, cálculos renais do que as mulheres. E o número de mulheres vem crescendo constantemente e hoje pode-se dizer que se igualou quando o assunto é cálculo renal. Então a gente convidou ela, que é nefrologista, a doutora Tamara Cunha, bem-vinda, para a gente entender mais a respeito do assunto, do aumento aí dos casos nas mulheres. E claro, está associado ao quê, né? Porque o cálculo renal acaba sendo mais comum do que a gente imagina, né, doutora? Exatamente. Então isso que você falou é super verdade. Até um passado bem próximo, nos últimos 10 anos, se a gente fosse olhar, cada 3 homens, uma mulher. Então, era extremamente mais frequente entre homens. E aí, os estudos começaram a mostrar cada vez mais mulheres, e as perguntas, mas o que está acontecendo? Por que está havendo essa mudança? Né? E aí é o que a gente vai discutir um pouquinho, mas antes, vamos entender o que é o cálculo renal e como ele se forma? Eu acho que a gente tem uma dinâmica aqui, né? Vamos. Essa dinâmica aqui, eu acho que ela ajuda a tirar um pensamento que é um pensamento simplista. Tá. Que quem sofre de verdade com problema já sabe que não é verdade. Tá. Que é o seguinte: a maior parte das pessoas que sofrem com problema escuta: você não está bebendo água, bebe mais água, está faltando água. Isso pode ser verdade? Pode ser verdade. Numa solução que você consegue ter bastante líquido, os sais se misturam e se diluem com mais facilidade. Tá. Eles têm menos chance de se precipitar. Tá. Se você bebe bastante água, por mais que sais saiam na sua urina, eles vão se diluir. Tá. Então, quando a pessoa comenta, beba mais líquido, ela acredita que é para que isso aqui aconteça. Aí a pessoa que está sofrendo com problema começa a beber líquido e começa a beber líquido e o problema não resolveu. O cálculo continua lá, o outro apareceu. O outro apareceu. Ou seja, apesar de ser algo importante, beber líquido, explica apenas uma parte ou a menor parte do problema. Entendi. E aí, por isso, a gente trouxe um outro lado da bancada. Olha que interessante. Temos aqui exemplos de pedras, né? Das pedrinhas, então, dos cálculos, porque eles são diferentes. É isso, Carol, porque duas pessoas conversando, falam assim: nossa, eu também conheço alguém, eu também já tive. Parece que elas estão falando que tiveram o mesmo problema. Só que cálculos renais são diferentes entre si. Então, cada um, igual um time de futebol, cada um tem o seu. Então, você só pode fazer a torcida certa e cantar o hino certo se você estiver já sabendo qual é o seu time. Entendi. Então, o primeiro passo para uma pessoa começar a entender e controlar esse problema é saber assim, em que universo eu estou? Qual cálculo eu estou produzindo? Entendi. E aí o importante, a gente tem os exemplos aqui e as caixinhas ao lado de cá, então com os nomes, né, da estrutura dessas pedrinhas, é que precisa de uma análise. Não dá, quando a pessoa vai fazer, por exemplo, doutor, um ultrassom. Ela não está em crise, mas ela consegue ver que lá tem já uns cálculos e o tamanhinho já dessas pedrinhas. Só pelo ultrassom é possível ter ideia? Infelizmente não, mas é um termômetro de que existe um problema ali. Coisa que no passado às vezes as pessoas não tinham, elas só descobriam na crise. Como hoje em dia nós tendemos a fazer exames de check-up e buscar informação, é mais frequente que a gente encontre o cálculo antes da crise ter vindo. Entendi. E aí você já vai dizer o que deve ser feito. Mas vamos entender então as estruturas, o que vai diferenciar, que talvez responda um pouco da nossa primeira pergunta, por que o número de mulheres, né, aumentou. E eu lamento dizer que essa é uma pequena fração das possibilidades. Você acredita que existem 10 grupos principais de cálculos renais? E que podem formar mais de 100 combinações diferentes entre eles? Meu Deus, aí é difícil. Como você imagina alguém fazer um tratamento que dê certo, se ela não sabe nem qual dessas possibilidades ela tem? Então, hoje nós trouxemos possibilidades que são muito, muito frequentes. Isso que eu ia te perguntar. Então, aqui a gente tem as mais frequentes. No nosso país. Vou lá e já volto. A gente vai mostrar e apresentar quais são elas e entender se estilo de vida está diretamente ligado. E eu te faço a pergunta. Até já já, doutora. Por que tem aumentado o número de mulheres?
Eu tenho uma discussão para fazer com a doutora e quero ouvir também a palavra dela e quero saber a sua opinião. Manda a perguntinha pra gente. Agora, vamos lá, que agora a doutora vai falar de cada tipo de cálculo, né? A gente vai dar aqui uma passada para entender. E isso só acontece, então, doutora, quando a pessoa entra ali na crise e ela, de fato, tem que expelir estas pedras ou fazer uma retirada. Explica pra gente essa parte. Então, primeiro, um ponto importante se ela fez a retirada ou conseguiu eliminar sozinha, naturalmente, né? Passou por alguns dias e conseguiu a eliminação. No Brasil, a gente ainda encontra muitas pessoas guardando os cálculos para si. Tá. Guardando na estante, às vezes até mostra, olha aqui o que aconteceu. Tão pequeno e fez um estrago tão grande. Pois é. Ai, e a pessoa guarda aquilo. Isso é um desperdício, Carol. Porque, como nós já havíamos falado no bloco anterior, saber o tipo de cálculo facilita você escolher o tratamento mais adequado. Sem dúvida. Então, vamos desafiar o nosso câmera. Nós trouxemos pedrinhas reais. Elas, de fato, são cálculos renais verdadeiros. Que loucura. Eles são pequenos. Você consegue ver a olho nu que eles não são iguais. Um mais amarronzado, um mais especulado, o outro mais amarelado. E a maneira que você tem de saber qual que é o seu, do caso da pessoa que está sofrendo com isso, é fazendo um exame que se chama cristalografia. É um cristal. Tá. Então, você não guarda isso na gaveta, você não guarda isso na estante, você busca fazer esse tipo de avaliação. Esse é o primeiro ponto. Perfeito. Nessa situação que você comentou, que você falou assim, poxa, e a pessoa que fez o ultrassom, que ainda não expeliu? Mas ela quer bloquear isso, ela não quer produzir outros. Tem exames que podem ser feitos numa consulta ou com um nefrologista ou com um urologista que conseguem revelar qual que é o desequilíbrio que está acontecendo na urina. Que legal. E atuar de forma a prevenir. Afinal de contas, nós vivemos no mundo de prevenção. Em 2023, a gente quer prevenir. Da medicina da prevenção. Só que aí, doutor, é possível, então, enfim, pensando em tratamento, se a pessoa, vamos supor, tem uma viagem, se ela tem uma crise renal, eu sempre penso nisso, dentro de um avião, é algo grave, né? Porque a dor é absurda e tal. Então, assim, encontrou a pedrinha. Hoje, o que é recomendado? É recomendado que ela descubra o composto através da cristalografia. Ok. E que ela busque um apoio com o urologista ou nefrologista para, através de exames de urina e com a resposta do que veio do composto da pedra, estabeleça o tratamento para que não surjam novas. E aí, qual é a base do tratamento hoje, pensando como tratamento e até a prevenção que você comentou? A base do tratamento nos coloca um pouco na bancada ali de baixo. Tá aqui, ó, já vamos para cá então. Porque existem ações que ajudam a prevenir isso como um todo, porque são ações de boa saúde. Entendi. E existem ações que são parte do tratamento mais específico, que aí vai depender de qual cálculo a pessoa tem. Então, a gente não consegue aqui especificar. Tá. Mas tem ações que a gente pode falar que são de bom uso para todo mundo. Que é a questão da alimentação. Então, só vamos dar uma pincelada só pra gente ter isso em mente. Ô, doutor, esse aqui não dá pra expelir, não. Esse foi cirúrgico, tá fragmentado. É isso que eu ia perguntar. Então, aí a questão da cirurgia precisa de indicação médica, né? Olha o tamanho, Olha gente. quantos fragmentos tinham junto com ele. Caramba, olha isso aqui. Se a pessoa entra numa crise com isso, depois você explica pra gente por que então dói tanto. Onde é a inflamação? Para onde vai essa pedrinha que inflama tanto, que é uma dor de cabeça? Então, vamos lá. Quando a gente fala de ácido úrico, estruvita, oxalato de cálcio e apatita. Olha os nomes super esquisitos, não são da nossa familiaridade, mas pontuam coisas que não são tão complicadas. Por exemplo, o distruvita, mais comum em pessoas que sofrem com infecções de urina. Alguns tipos de infecção de urina podem causar pedras nos rins. Entendi. Esse de ácido úrico tem a ver com um estilo de vida mais sedentário, com ganho de peso. Nem tem tanto a ver com a ingestão do ácido úrico em si. Mas é um estilo de vida que a mais pessoa... sedentário, mais sedentário, que a coloca de risco para essa situação. E essa daqui? Essa do oxalato de cálcio, ela já é o clássico, costuma ser aquele clássico da família. Meu pai mais teve genética, então. um padrão, um perfil, uma pegada mais genética, Tá. Pedras que costumam ser um pouco menores, situações que nos colocam muito próximo da bancada da alimentação, que eu vou falar. Interessante. E essa de apatita já trouxe um tipo que é um pouco menos comum, para destacar que existem formas mais raras, isso aqui é menos 10% dos casos, Tá. mas que merecem atenção, podem ser problemas hormonais. Sério.
Gente, olha que máximo, o que existe por trás, então, do cálculo renal. Eu sei que você é referência na área, depois eu vou passar o contato dela para vocês. Fiquem tranquilos e a gente vai discutir um pouquinho dessa questão da alimentação e responder a pergunta porque o número de mulheres vem aumentando. Perguntinha do público na tela, olha lá. Muito boa essa pauta. Eliana, obrigada, um beijo para você. Tenho pedra nos rins, mas não tenho dor. Se eu não tirar, pode virar algo mais grave? Vamos pegar já o gancho da sua pergunta, Eliana, para a gente mostrar onde ocorre a inflamação quando alguém entra em crise. Daqui a pouquinho. Gente, a gente vai voando para o intervalo. Na volta, vamos entender mais a respeito de cálculo renal, responder essas perguntinhas e entender se o estilo de vida tem relação. Não sai daí que eu estou te esperando. De volta com o nosso Você Bonito, hoje falando com a nefrologista a doutora Tamara Cunha, está dando uma aula de cálculo renal, super bacana, realmente um universo que é amplo, né? Mas você está mostrando aqui algumas questões bem importantes. E aí a gente deixa essa perguntinha do público na tela, olha lá, que é uma pergunta da Eliana, que ela diz, tenho pedra nos rins, mas não tenho dor. Se eu não tirar, pode virar algo mais grave, doutora? Ela já deu aí o link para você aqui na nossa maquete mostrar o que acontece, que é a crise do cálculo. Então, a pergunta dela, eu vou tranquilizar, porque na maior parte das pessoas, o fato de ter um cálculo pequeno dentro do rim não trará problemas maiores para essa pessoa. A menos que venha uma crise ou que o cálculo aumente de tamanho. O que é a crise? O que diferencia isso de um cálculo renal dentro do rim? É quando ele se desloca. Quando ele se desloca, significa que ele saiu de dentro do rim e migrou em direção ao canal, que é onde vem a tal dor. Esse canal que nos conecta na bexiga. Enquanto o cálculo está fazendo esse trajeto, é a hora que a pessoa não está se aguentando em pé. Porque ele vai como se fosse rasgando esse canal. É uma dor comparável à dor do parto. Né? Tanto é que confunde quem tem a primeira, quem já teve a primeira já sabe bem o que é. Mas quem teve a primeira de todas, ela confunde com uma forte crise na coluna. É porque bem aqui, a dor. Porque eu vou tirar aqui para vocês terem ideia, os rins ficam atrás de todos os nossos órgãos abdominais. Então, ele está bem aqui atrás, próximo da coluna. A pessoa dói lá atrás, ela fala, meu Deus, é uma hérnia. Na primeira vez, quando ela já teve a primeira, ela já sabe exatamente. Mas na primeira vez pode surgir esse tipo de dúvida em relação a uma dor de coluna versus uma dor renal. Perfeito. Tá? Tem que procurar ajuda e ver qual é a indicação médica, né? Se ela não está sentindo dor, o ideal é saber o tamanho e a posição. Você vê que ele pode assumir posições bem diferentes dentro do rim. Uma posição mais baixa, uma posição mais média, uma posição mais alta. E aí, dependendo do tamanho e dessa localização, pode ser que ela tenha que se antecipar com a retirada. Que é uma cirurgia? Uma cirurgia que hoje em dia é feita de forma muito segura. Então, vale a pena avaliar, porque são cirurgias urológicas que geralmente não têm cortes, são feitas com laser. Então, é uma área da medicina que hoje traz muita segurança para o paciente. Perfeito. Vale a pena agir com algum grau de antecipação. Concordo. Agora a gente vai para esta mesa que está aqui, vamos falar se o estilo de vida tem relação com algum dos tipos de pedra e responder a pergunta por que o número de mulheres tem aumentado, né, com queixas e com crises de cálculo renal. Então vamos, na verdade o estilo de vida ele tem a ver com todas as doenças. Não seria diferente para cálculos renais e não seria diferente para esse universo de possibilidade. Tá. A questão é que alguns tipos de cálculo a influência genética é muito grande. De tal forma que não dá para dizer que é só porque a pessoa não se comportou da melhor forma. Entendi. Pode ser que ela realmente precise de um suporte medicamentoso, um tratamento médico a mais. Tá. O que a gente pode tentar ajudar as pessoas é desmistificar que eu já tô olhando daqui, que é o tomate. Eu ia te perguntar agora, paixão da minha vida. Olha, cresci ouvindo isso. E aí, nos tempos atuais de cancelamento, eu costumo brincar. Ele é cancelado em excesso na nossa área aqui. A e ele semente não faz isso. Mais cancelado que ele, só a semente dele. É verdade. Então eu escuto isso todos os dias no consultório, as pessoas que já tiraram o tomate ou tiraram a semente do tomate. Na verdade, o tomate, como está aqui, in natura, fresco, numa salada, tá tudo certo. Essa questão, de você ter preocupações com o tomate, é quando você começa a entrar naquele universo dos processados, dos industrializados, que são, na verdade, o fundo
que leva à saúde que a gente não quer. No fundo, é o problema assim, de outras coisas. De outras questões. Tá. Se você quiser, esse é o gancho para a questão da mulher. Então, vamos encerrar. A gente tem perguntinha, né, Glaucia, pra gente poder fechar com essa. Olha lá, perguntinha do público, então, e a gente fecha respondendo a questão das mulheres. Carmen, obrigada, um beijo. O excesso de vitamina C causa cálculo renal? Pode ser aí. O excesso de vitamina C, não ali como está na nossa laranja, numa fruta. Frutas e legumes, em geral, são alimentos que nos protegem dessa condição. Porque aumentam os índices de proteção urinários. Tá. Então, uma alimentação com frutas, legumes e menos industrializados e menos sódio é uma alimentação que, em geral, nos coloca numa posição de maior proteção contra isso. Tá. Pode não ser a única coisa que a pessoa precise. Talvez ela precise de medicação. Entendi. Mas já nos coloca. A pergunta dela, ela merece uma ressalva, que é a seguinte: o comprimido de vitamina C, que às vezes é usado de forma indiscriminada, ele pode conter um precursor dessa pedra do tal do oxalato. Então, não é recomendado que seja ingerido sem prescrição. Tá, e até aquela efervescente. Doutora, a gente tem 1 minuto e em 50 segundos eu vou dizer o que eu fiquei pensando. Eu falei, puxa vida, o que mudou na vida da mulher? Agora a mulher sai pra trabalhar, e aí ela almoça fora de casa igual o homem, aí ela vai dormir tarde, muitas vezes igual o homem, chegando... E qual é a resposta, doutora? Matou a charada. Matei? É isso. A aproximação da mulher do estilo de vida com o homem, tendo estilos de vida parecidos, dia a dia corrido, fez com que os fatores de risco que antes eram maiores para os homens passassem também para as mulheres. Doutora, você arrasou. Vou deixar o contato dela. Ela é referência na área quando o assunto é cálculo renal. Doutora Tamara Cunha, nefrologista, no @era_cálculo renal. Tudo junto, né? É isso? Tudo juntinho. Era cálculo renal, tudo junto. Vocês já encontram o trabalho dela nas redes sociais. Te espero numa próxima, viu? Arrasou. Maravilhosa a sua aula. Maravilhosa você. Beijo, obrigada. Beijo amanhã, 12:30. Fico mulheres. Beijo, beijo.